No vídeo de hoje, A Máfia da Carnalidade, um texto escrito por Miguel Vaz e publicado no jornal Mensageiro da Paz em março de 1988. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A recepção negativa que o Papa sofreu quando de sua visita a algumas regiões dos Estados Unidos da América do Norte se caracterizou pela manifestação da colônia homossexual de alguns segmentos religiosos e de grupos não religiosos, irmanados no slogan do direito de ser-se o que é. Essa divisa, que rejeitou a pregação do pontífice católico, mostrou quão fraca e inútil tem sido esta religião que se propala universal. De mãos dadas contra o que Paulo II se diz representar, a unidade, a fraternidade e a paz, esses grupos não o rejeitaram por ele mesmo como pessoa, mas como verberação, pelo menos metafórica, de costumes e atitudes que se envolvem a degradação do indivíduo como espírito, alma e corpo. Fosse o chefe católico o legítimo representante de uma vida com Deus, e nem assim estaria livre do conluio destas três grandes agremiações que se constituem naquele estado, como em qualquer parte do mundo, na máfia da carnalidade, quer homo, quer hétero, quer religiosa, quer ateísta, cuja finalidade não é realmente a liberdade das pessoas, mas a sua escravização aos apelos da carne, a permanência na cegueira espiritual e a negação de todo poder e autoridade. A carnalidade denunciada por Paulo aos romanos nos dias da Igreja primitiva era remanescente dos habitantes de Sodoma e Gomorra, que foram em parte destruídos com as cidades cuja taxa de pecaminosidade excedeu a paciência de Deus, quando quiseram açoitar-se com os mensageiros por ele enviados para saber se havia alguma possibilidade de remissão para aquela gente. Ocorre, porém, que não eram apenas aqueles homens os portadores da malignidade carnal que caracterizava a impureza, a promiscuidade entre adultos e crianças, entre homens e mulheres, Romanos 1, do 24 ao 32, Gênesis 19, do 1 ao 4, e em Levíticos 18, do 22 ao 30, a palavra reporta que os residentes na terra destinada ao povo de Israel eram acostumados às práticas que Deus abominava e que por isso estava sendo lançado fora daquele território. Então a narrativa mostra que eram várias nações que transgrediam daquela maneira. Gênesis 10, do 15 ao 19, Êxodo 3 e 8, Êxodo 3 e 5. Aquela gente predecessora das agremiações que hoje defende os mesmos pecados, a mesma impureza, a mesma anomalia, recebeu o castigo de Deus, a destruição pelo fogo e pela espada, e se tornou em muitos casos escrava e posta em opróbrio. Os homens que cercaram a casa de Ló também defendiam o direito de ser-se o que se é. Gênesis 19:9. Eles achavam que as admoestações do patriarca eram incômodas para o seu estilo de vida. Rejeitavam todo e qualquer tipo de mensagem reformadora do caráter e confundiram-se os mensageiros de Deus com seres de natureza humana e sujeitos aos seus instintos bestiais. Com a sua recusa às ponderações do justo Ló, eles selaram o fim de suas vidas e das cidades poluídas pela sua carnalidade e onde não foram encontrados 10 justos, apesar da insistência intercessora de Abraão. A colônia homossexual dos Estados Unidos se mostrou coesa e a coligação
com as pseudo-igrejas e não-igrejas, fortaleceu o protesto contra o padre, que imaginava uma grande aceitação de sua organização religiosa, até reparar que ela, embora se dizendo universal, não consegue converter seus adeptos da idolatria, da mentira e da prostituição. As pseudo-seitas, cuja pregação se mostra conivente com a falta de transformação na vida de seus seguidores e avessa ao combate às atitudes impróprias por parte daqueles que dizem cultuar a Deus e seguir as normas do Evangelho, também não toleraram a presença de Paulo, chamando Go Homme, vá embora, para a sua pretensa pregação do reino de Deus. A falsa religiosidade também mais afeita à prostituição, à fornicação, ao incesto e ao próprio homossexualismo, mostrou suas mangas no protesto contra o sacerdote. Mesmo sabendo que os seus ensinos carecem muito de autenticidade diante das Escrituras, a qual dizem obedecer a seu modo, os seguidores das diversas denominações, oriundas de movimentos questionantes da verdadeira conversão, se uniram para tornar indesejável o chefe católico. Mesmo que reconhecessem como inócua a sua exortação, mostraram-se atingidos e acharam conveniente demonstrar sua repulsa. Para eles, a presença do Papa se constituía no entrave à sua forma de vida e à sua conformação com o mundo, ainda sabendo que os seguidores da Igreja Romana participam também da mesma liberdade que reclamam. Mas uma pregação tal, ainda que espúria, não deixa de incomodar aos nela enquadrados, e principalmente quando, embora farisaica, se arroga a repetir verdades verdadeiras. As não-igrejas, o grupo ateísta, vergonhosamente aceito pelos manifestantes como reforço ao seu protesto, esse então, descompromissado com a moral, a ética e a religião, se mostrou muito à vontade para rejeitar o Papa em defesa do que julgavam ameaçado. O seu comportamento, inclusive irracional, enquanto nega a origem divina da criação e a própria pessoa de Deus, não tem necessidade de reconhecer o pecado, senão reconhece as virtudes, os valores e se os proclama de maneira casuística, sem confessar uma razão primeira. Esse tipo de juízo desculpa qualquer procedimento avesso à correção, ao ensino e à conversão. A máfia da carnalidade, sob essas três representações, responsável pelos piores antros da carnalidade, pelos vícios de toda a natureza, pela pornografia, pelo consumo de drogas, de bebidas, de fumo, pelo descaminho da juventude, pela perversão, roubo, homicídio, suborno e corrupção, pelas tramas políticas, não pode realmente resistir à verdade nem mesmo às meias-verdades. Contra ela, somente a palavra de Deus, genuína e poderosa. Contra ela, somente a Igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus, o testemunho fiel daqueles que de fato se converteram, mudaram o seu caminho, as suas atitudes e a sua vontade. Contra ela, só a juventude remida por Cristo, liberta e revestida com o Espírito Santo. Contra ela, somente a fé verdadeira em Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário para a salvação do mundo. Contra ela, somente o Evangelho de Cristo, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Miguel Vaz, Jornal Mensageiro da Paz, março de 1988.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.